Em 2020, completou-se 10 anos da morte de Jacques Villiard, e no dia 22 de agosto ele completaria 76 anos. Meu nome é Simone, eu sou bióloga do Museu de Zoologia da Unicamp e da Fonoteca Neotropical Jacques Villiard, uma coleção científica de sons de animais fundada por esse grande pesquisador que marcou a vida de muitas pessoas e mudou os rumos da ornitologia e da bioacústica brasileiras. Ele faz muita falta, foi um cientista incrível, uma pessoa muito especial e com a qual eu fui casada por 18 anos e nós tivemos uma vida misturada a parte profissional e a parte sentimental, né? Porque ele foi também meu mentor, né? Não meu orientador oficial, mas sempre me orientou nos meus trabalhos e eu devo muito a ele hoje, a profissional que eu sou. Uma pessoa que me impressionou muito pela sua determinação, sua perseverança, pela sua força de empreendimento. Foi um inovador porque ele trouxe ao Brasil a tecnologia e a implementação no início da área de bioacústica e da comunicação animal. Já que ele foi sempre muito direto, falava as coisas sem rodeios, era bem explícito naquilo que ele queria, e por ser assim, muitas vezes eu tinha medo, né, de conversar com ele. Isso no começo, né? Depois a gente foi se conhecendo e aí isso melhorou, mesmo porque ele tem umas pitadas de humor e isso quebrava o gelo. Então era muito bom quando ele estava engraçadinho naquele dia. Ele era uma pessoa muito direta no que ele falava, né? Muito direta nas críticas que ele fazia. Então no início eu acho que as pessoas se assustavam um pouco com isso. Mas eu logo me acostumei com isso e aí vi um lado muito positivo. Ele falava diretamente o que ele queria de você e era fácil de entender, porque ele era muito direto. Então era fácil evoluir. O Jacques tinha uma personalidade muito forte, muito marcante, às vezes intransigente e por vezes também até polêmica. E a impressão que ele me passava, muito nítida, é que ele era um perseguidor implacável da perfeição. Ele queria fazer tudo da melhor maneira possível. O que ele fazia primava pelo rigor e o método. Isso me impressionou sempre muito. A capacidade que ele tinha de sistematizar tudo que ele fazia. Por outro lado, ele era uma pessoa muito leve. Ao mesmo tempo que ele era direto e às vezes até um pouco duro, ele era uma pessoa que estava sempre brincando, estava sempre rindo. Então eu lembro dele não como uma pessoa ranzinza, mas como uma pessoa muito feliz, sabe? Muito leve. Eu acho que ele passava a impressão que ele gostava do que ele fazia e fazia muito bem o que ele gostava. Ele sempre foi um orientador muito exigente, criterioso e também ele era atencioso. Ele muitas vezes recebeu algumas ideias minhas, ele ouviu as minhas ideias, o que eu achei bem bacana, e algumas acatava, outras não, mas a gente sempre conversava numa boa sobre isso, né? Para a gente poder fazer o melhor trabalho possível. 90% das orientações que eu tive com ele, e não foram poucas, eu tive num bar, tomando cerveja com ele. Eu lembro de acho que no final do doutorado, eu super agoniado, tinha que resolver várias coisas, e eu fazia campo em Brasília. E aí estava em Campinas para ter essa conversa de orientação com ele, foi um dos objetivos que eu fui para Campinas. E aí eu liguei para ele, já que eu estou aqui, eu queria combinar com você de ter orientação. E aí a resposta dele foi, você gosta de Fórmula 1? Eu, Fórmula 1? Ele a gente vai ali pro boteco, assiste a Fórmula 1, toma uma cervejinha e aí eu te oriento num processo. E aí era isso, a orientação com o Jacques era se comentando sobre, né, enfim, as curvas erradas das pessoas, pedindo uma cerveja pro garçom e conversando sobre bioacústica horas. E as conversas eram muito legais. O Jacques sabia muito bem o que fazia. O Jacques era, desde criança, na verdade, ornitólogo, né? Sempre se interessou pelas aves e a partir dos 14 anos de idade ele já teve então uma vida mais
profissional em relação à ornitologia, né? Frequentava o Museu de Paris, fez viagens incríveis a vida inteira, ele sempre foi pesquisar as aves em todos os cantos do planeta. Ele sempre dizia que português foi a 17ª língua que ele aprendeu. Ele veio para o Brasil convite, né, da Academia Brasileira de Ciências, o Aristides Pacheco Leão que o convidou. Aí ele fez umas 4 expedições aqui no final dos anos 70 e nos anos 80 ele foi contratado como professor da Unicamp. E aí ele já introduziu essa linha de pesquisa que é a bioacústica. O Jacques, por exemplo, tem algumas publicações do começo dos anos 70 que modificam um pouco o conceito de nicho ecológico. Então ele tem uma base ecológica muito boa. Ele é o segundo doutor de ecologia do mundo. Então o Jacques nasce no meio desse berço da bioacústica e ele traz isso para o Brasil muito cedo. Ele formou muita gente que trabalha com bioacústica aqui no Brasil, muita gente boa, né? Então, graças ao Jacques, por exemplo, que eu posso dizer com toda certeza do mundo que a bioacústica ela é uma linha de pesquisa muito bem estabelecida aqui no Brasil, com as bases sólidas. Você tem uma base de literatura, por exemplo, em português, que vem desde a época do início dos anos 80, construída pelo Jacques e pelos orientados dele, né, que é muito sólida. Então, você tem muita gente que é formada ou diretamente pelo Jacques, né, ou por essas pessoas que o Jacques formou. O Jacques, então, a gente chama ele de pai da bioacústica, né? Enfim, eu acho que é um título justo para ele. Por volta de 1979 ou 80, não me lembro, que eu acabei me inscrevendo na primeira disciplina de bioacústica ministrada no Brasil. Eu e mais 2 colegas fomos a turma cobaia do Jacques. Ele ministrou essa disciplina dentro do curso de Ecologia da Unicamp e foi uma experiência muito gratificante. Foi uma oportunidade que nós pudemos conhecer aquele assunto que era novidade para nós, né? Bioacústica, e aprendendo a mexer com gravadores e quais eram as técnicas. Aquilo foi muito bom e realmente me capacitou a fazer algo que teve um impacto muito grande na minha formação profissional. E a partir de 1984, eu comecei a acompanhar o Jacques nas viagens de campo dele. Ele me convidava, nós íamos juntos, eu aprendia bastante coisa. Ele tinha uma experiência de campo assim fantástica, né? Era um bom observador, ele era muito rígido nas metodologias que tínhamos que usar e ele foi passando aquilo para mim, eu fui aprendendo. Foi um período assim bastante gratificante. Se por um lado, então, o Hercules Florence é a pessoa que determina que cada espécie tem um canto específico, por outro é o Jacques, outro francês, então, que 100 anos depois faz um monte de expedição pelo Brasil inteiro para conseguir esses códigos. Então ele ficou muito tempo gravando os bichos e determinando que bichos que eram. Certa vez eu fui na casa do Jacques, que é uma dessas orientações dele, né? E aí eu chego no escritório dele e olho num mapa. Tem um mapa mundi, não é um mapa do Brasil, é um mapa mundi. Coalhado, espetado de alfinete em todo canto. Não? Você olhava na África inteira, era um monte de alfinete na Europa, na Ásia, no Havaí, tinha uns alfinetes no Havaí, no Brasil, América do Norte, o mundo inteiro espetado. E aí perguntei para o Jacques, né? Jacques, esse mapa aqui, esses alfinetes aqui, são todos os lugares que você já teve? Já tem todos esses lugares? Ele, não. Esses lugares são só os lugares que eu gravei. E uma coisa interessante é que ele foi a primeira pessoa a gravar sons sistematicamente, ou seja, para fins de estudos bioacústicos, científicos mesmo. Então ele estabeleceu um critério para fazer essas gravações. O professor Jacques, ele descreveu 2 espécies de aves aqui no Brasil através de análises bioacústicas. O caburé da Amazônia, que é o Glaucidium hardi, e Asthenis louisi, que é o lenheiro da Serra do Cipó. Essa espécie, ela está ameaçada de extinção e também é endêmica, ou seja, só ocorre na Serra do Cipó, em Minas Gerais. E ele provou, com isso, que a bioacústica é um complemento importantíssimo da taxonomia no que diz respeito à descrição de espécies.
nessa área que é muito importante, porque está muito relacionado então à conservação e preservação de ambientes e de espécies ameaçadas, por ser uma ferramenta não invasiva, né, por abordar então um estudo científico das espécies, podendo colher informações sobre a taxonomia do animal, né, que seriam assim, as relações entre os diversos grupos animais. Você pode também utilizar para verificar o estado fisiológico do animal, entre outras muitas aplicações da bioacústica. Ele desenvolveu uma metodologia de busca auditiva. Como é isso? A grosso modo, você fica parado em um ponto por 20 minutos, anotando todas as aves que você ouve e que você vê também. E o que essa metodologia tem de tão especial? Ela é rápida, ela é instantânea. Ela não precisa capturar uma ave para você identificá-la. Você consegue ver e ouvir e assim anotar que espécie é aquela. Hoje, o uso de rede de neblina diminuiu absurdamente por conta desta metodologia aplicada pelo professor Jacques. E também ela é usada amplamente em vários trabalhos de consultoria ambiental. Mas uma das cenas que mais me marcou foi durante um trabalho de campo que fizemos em Lençóis Paulista, aqui no interior do estado, onde nós estudávamos uma comunidade de aves nas matas ciliares que estavam intermeadas numa matriz de eucalipto. Era uma fazenda que plantava eucalipto e nós estávamos ali vendo, avaliando o impacto do eucalipto na comunidade de aves. E durante uma das amostragens de campo, em que nós estávamos pondo em prática aquele conceito que ele lançou aqui no Brasil, de amostragem por pontos de escuta, nós começamos a ouvir um barulho que foi se aproximando muito forte e era um trator, desses tratores enormes que transportam toras de eucalipto cortadas. E quando nós percebemos que o trator iria interromper a nossa amostragem, o Jacques não teve dúvida. Ele saltou no meio da estrada, se plantou ali de pé, com gravadora a tiracolo, binóculo no pescoço, e ficou com aquele olhar desafiador para o tratorista e começou a falar assim exasperadamente, né, com aquele sotaque francês que sempre o acompanhou, né? Eu sei que depois de alguns minutos o tratorista deu ré e foi embora, tirou o trator dali. Aquilo para mim foi impressionante de ver como é que o Jacques teve a audácia, a coragem, né, de fazer aquilo num ambiente em que nós estávamos ali como convidados do proprietário da fazenda para fazer aquilo, e ele enfrentou um trator. Ele era também uma pessoa indomável, como um pássaro. Às vezes a gente toma o corpo do objeto de estudos nos quais nós nos lançamos. Estava sempre no estado da arte, da bioacústica, da acústica e da engenharia de áudio. Aliás, conheci a engenharia de áudio como poucos. A engenharia de áudio é um dos domínios em que eu leciono aqui na Unicamp, e ele conhecia isso profundamente. Ele se aprofundou, como ele se aprofundava em tudo o que pertencia ao campo de estudos em que ele adentrava. Qualquer que fosse o setor, ele ia até o fundo naquilo para atingir o objetivo que ele havia determinado com excelência. Ele também atuou em áreas artísticas, né? Ajudou a produzir filmes, né? Como a exemplo do filme Deus é Brasileiro. Ele trabalhou com a Tetê Espíndola, que é uma cantora de renome, que fez um trabalho muito interessante com os sons dos pássaros, um disco Ouvir. Então ele teve uma importância muito grande para a área científica mesmo da ornitologia e da bioacústica, que foi a linha que ele implantou, né? Então ele definiu esses desígnios da bioacústica, ele formou várias gerações de professores, né? Eu inclusa, e muitos professores que são aí formando outros, né? Então seriam os netos e bisnetos científicos do Jacques. O que é importante
poder observar o legado científico que o Jacques deixou para a ciência brasileira, mais especificamente para a ornitologia brasileira. Esse legado é representado por diversos estudos, pesquisas que ele realizou, projetos, convênios, a própria coleção de gravações dele, que hoje está incorporada e personificada na Fonoteca Neotropical Jacques Vieillard, mas principalmente pelas pessoas que ele inspirou e formou. Muitas delas hoje estão espalhadas aí pelo Brasil. A bioacústica hoje representa uma ciência de ponta dentro da zoologia, da ecologia brasileira, e tudo isso começou com o Jacques, foi impulsionado a partir do interesse que ele desenvolveu. É um prazer falar para as novas gerações um pouco do trabalho dele, e espero então dar continuidade realmente a essa linha tão importante, né, como a bioacústica, essa linha de pesquisa que é muito oportuna nesse momento de fragilidade do meio ambiente, da ciência. Ela vem então para fortalecer então os estudos zoológicos. Quanta saudade, meu grande amigo. Obrigado por tudo que você fez aqui, Jacques.